Não adianta você ter diagnóstico precoce sem ter intervenção precoce. Não é você descobrir o autismo cedo que vai fazer com que a criança tenha a capacidade de remodelar as conexões neurais ao ponto de conseguir realmente aprender novos comportamentos, mudar a rota de desenvolvimento dela. Essa precocidade tem que ser utilizada para estimulação. Se a estimulação não começa cedo, a gente perde essa janela em que a plasticidade cerebral, a plasticidade neuronal é única. Não existe nenhuma fase no desenvolvimento da criança que ela apresenta tanta plasticidade quanto na pequena infância, na primeira infância. Então, o que acontece? Os neurônios das crianças com autismo, eles têm a tendência de serem mais ramificados, com conexões mais curtas. A criança com autismo, geralmente, ela tem alterações nas partes mais primitivas do cérebro, nesse lóbulo mais primitivo, que dá as respostas motoras mais primitivas. Tem alteração no cerebelo, no córtex visual, no córtex de planejamento motor, no córtex motor como um todo, nas zonas da linguagem, nas amígdalas, no córtex frontal. Ou seja, quase todas as zonas do cérebro têm alterações que são fisiológicas. O neurônio tem até mesmo uma conformação fisiológica diferente. Se você não aproveita essa fase em que ele muda facilmente, que ele cria conexões mais facilmente, que ele redireciona as conexões mais facilmente para estimular a criança, você perde essa janela. E você teve crianças que começaram, Caíssa, mais cedo ou mais tarde. O que você percebe na velocidade de resposta mudando com a idade? À medida que as crianças vão crescendo e a plasticidade neuronal, por consequência, vai alterando, a taxa de aprendizado, a frequência, a velocidade de aprendizado daquela criança também vai se tornando diferente. Então, quando eu tenho uma intervenção que eu começo com um bebê, com uma criança muito pequena, a gente percebe uma velocidade de aquisição das habilidades que estão sendo trabalhadas no plano de intervenção individual daquela criança. Ela é diferente de uma criança que já está mais para o final do tratamento ou que começou a intervenção um pouco mais tarde, porque recebeu um diagnóstico um pouco mais tarde. Então, a principal diferença que a gente percebe é a velocidade de aquisição daquilo que está sendo trabalhado no plano de intervenção. E o interessante é assim, antigamente a gente achava que as pessoas só aprendiam quando eram crianças e que não existia reconstituição de caminhos neurais, plasticidade cerebral, em idade adulta e idade avançada, nos idosos. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade. E isso é interessante porque é o que a Caíssa trouxe. Não é que a criança deixa de aprender. Os pais muitas vezes têm medo de chegar aos 5 anos e a criança parar de avançar, parar de aprender. Não é isso que acontece. Mas existem muitas coisas que, se você não fizer esse avanço antes de uma certa idade, fica muito mais difícil você conseguir aquela aquisição. Por exemplo, uma criança pode aprender a falar depois dos 5 anos? Pode. Mas as chances depois dos 6, 7, 8 anos vão ficando menores, porque é uma zona do cérebro muito ampla, que precisa de conexão com muitas áreas do cérebro para que você tenha capacidade de desenvolver a comunicação não verbal, a comunicação verbal, essa intenção de fala. Então, se eu não consigo até uma certa idade, é mais difícil, porque o cérebro modifica-se e modifica a sua neurofisiologia, a sua neurobiologia de uma forma menos acelerada. Então, por isso a precocidade é tão importante. Agora, fica importante vocês lembrarem, não é o diagnóstico precoce que causa essa mudança, é a intervenção precoce que causa essa mudança. Então é importante que a gente haja, e comece a agir o mais cedo possível. Segundo fator,
intensidade. Sempre que eu vou demonstrar a eficácia de alguma intervenção, seja ela uma intervenção médica, medicamentosa ou qualquer tipo de intervenção que modifique alguma condição do indivíduo, eu preciso passar por um processo de demonstração de eficácia desse modelo que eu estou propondo. Porque senão é tentativa e erro. E muitas vezes eu estou usando a criança como cobaia. Para que as vacinas pudessem ser liberadas para o Covid, antes teve que passar por todo um processo. E olha que a gente ainda fez esse processo de forma bastante acelerada, cortando o caminho. Agora vamos lá, para um tratamento de autismo. Primeiro a gente faz um estudo que a gente chama de single subject, que é um único indivíduo. Eu pego aquela criança, meço o desenvolvimento dela antes da intervenção, faço a intervenção e meço depois da intervenção. E aí eu avalio o antes e o depois e verifico se essa criança tem apresentado resposta àquele tratamento. Isso quer dizer que aquele tratamento, porque funcionou com o João, vai funcionar com todo mundo? Não. Então o que eu tenho que fazer? Testar com um grupo maior de crianças. Aí geralmente a gente faz o que a gente chama de case series, que é uma série de avaliações com o mesmo modelo. A gente avalia as crianças antes e depois da intervenção e vê se aquela intervenção teve efeito. A gente, por exemplo, vai fazer a terapia com a criança antes e depois e vamos ver se aquela terapia trouxe resultado e melhorou o desenvolvimento da criança. Agora, isso responde e fala que todas as pessoas vão se beneficiar daquela terapia? Talvez não, porque quando eu faço um estudo pequeno como esse, mas com um grupo pequeno, um grupo mais pequeno, eu posso ter viés. Por exemplo, eu medi isso, mas medi só com crianças que estão por volta dos 3 anos de idade. Será que funciona por volta dos 4? Será que funciona com criança de 2? Eu medi principalmente com famílias favorecidas do ponto de vista socioeconômico, que a família tem uma formação intensa, que a família estimula em casa, que a família tem recursos, que a família tem terapeutas profissionais. Será que isso vai funcionar com famílias de baixa renda? Será que isso vai funcionar com famílias que têm menores condições socioeconômicas? Então, eu preciso fazer um estudo maior, que aí a gente chama de estudo com grupo controle aleatório. Nesse estudo a gente distribui as crianças aleatoriamente em 2 grupos e compara 2 métodos de intervenção. Um que já tem a demonstração científica de eficácia e o novo que eu estou propondo. Isso é um estudo com grupo controle aleatório. Foi isso que foi feito, por exemplo, para liberar a vacina. É isso que é feito para liberar medicação para câncer, para diarreia, para dor de cabeça. Qualquer medicação que você vai tomar tem que ter tido um estudo com grupo controle aleatório para ter certeza que a distribuição entre os 2 grupos foi de forma aleatória, que os 2 grupos têm participantes relativamente homogêneos, que os 2 grupos são grandes o suficiente para ter família engajada de um lado, família engajada do outro, família com pouco engajamento de um lado, família com pouco engajamento do outro, família com condições socioeconômicas mais favoráveis de um lado, família com condições socioeconômicas mais favoráveis do outro. Isso faz com que a gente esteja medindo única e exclusivamente a eficácia do modelo de intervenção. Por isso que quando a gente estava avaliando as vacinas, tinha um grupo placebo e um grupo realmente intervenção. Para a gente saber que não era só efeito placebo que estava fazendo as pessoas se recuperarem ou não virem, por exemplo, a falecer de Covid. Quando eu estou fazendo tratamento para autismo, não é ético eu colocar um grupo placebo. Então eu coloco um grupo que já tem demonstração científica de eficácia e outro que tem menos demonstração científica de eficácia. Ou que ainda está em teste. E aí eu comparo as 2 coisas e vejo se esse que eu estou testando realmente responde tão bem ou melhor do que aquele que já era frequentemente utilizado. Depois desse grupo controle aleatório tem o que a gente chama de meta-análise, que ele pega várias pessoas que fizeram estudos com as mesmas abordagens, comparam e somam a população desses múltiplos estudos com o grupo controle aleatório e formam como se fosse um estudo gigantesco. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o estudo que deu nascimento ao modelo precoce de Denver
foi um estudo com 48 crianças. A meta-análise que eu vou mostrar para vocês aqui agora somou a população de múltiplos estudos baseados em análise aplicada do comportamento, Denver, PRT, Verbal Behavior, ABA, né? Esses tratamentos baseados em ABA sendo uma ciência, mas a gente muitas vezes usa como tratamento, só para vocês entenderem um pouco melhor. Então, tratamentos outros baseados em ABA, só estudos com grupo controle aleatório, ou seja, só estudos que já tinham o mesmo nível de robustez que foi usado nas pesquisas para liberação de medicação e de vacina. E eles somam a população. Então, esse, por exemplo, que eu vou mostrar aqui agora, é um estudo que foi feito com 425 crianças. Então, o Denver foi criado com um estudo com 48 crianças. Esse que eu vou mostrar tem 425. Então, para vocês terem uma noção, tanto que esse estudo é robusto, certo? Então, vamos lá. Se vocês derem uma olhada no gráfico, o estudo de cima é o que a gente chama, né? Essa curvazinha aí, que está inclinada para cima, é a dos estudos das intervenções com intensidade. Né? São os Early Intensive Behavioral Intervention, ou intervenção comportamental precoce intensiva. O que é esse gráfico que está representando? No eixo Y, você tem a idade de desenvolvimento cognitivo da criança. No eixo X, né, você tem a idade biológica, cronológica da criança. Então, aquela linha que corta ao meio o gráfico seria o desenvolvimento ideal. Uma criança com 1 ano tem 1 ano de desenvolvimento cognitivo. Uma criança de 2 anos tem 2 anos de desenvolvimento cognitivo. Agora, aquela faixa verde é o que a gente considera como faixa de desenvolvimento típico. Ou seja, uma criança, às vezes, ela pode ter 1 ano e meio de idade e 1 ano e 8 meses de desenvolvimento. 1 ano e meio de idade, 1 ano e 4 meses de desenvolvimento. Ela ainda está dentro do que é considerado desenvolvimento típico, porque as crianças não se desenvolvem todas da mesma forma. Isso é verdade. Agora, existe um nível de atraso que já é considerado tão significativo que a criança já está realmente em atraso comparado com a maioria das crianças, com as crianças típicas. Para o funcionamento cognitivo, essa variação vai de 90 a 110 pontos de QI. Então, por exemplo, uma criança abaixo de 90 pontos de QI está abaixo da média de desenvolvimento cognitivo. Uma criança acima de 110 pontos está acima da média das crianças típicas. Então, quando a gente pega aquela linha tracejada e a gente observa, é o desenvolvimento cognitivo das crianças com autismo até os 3 anos de idade, sem intervenção. Sem intervenção. A intervenção, em média, começa por volta ali dos 3 anos de idade, né, que é a média daqueles estudos com 425 crianças, e a gente compara em cima aquela curva que está fazendo com que as crianças saiam da zona da deficiência intelectual, do atraso cognitivo, e toquem a linha verde, que é a linha considerada típica do ponto de vista cognitivo. Em média, essas 425 crianças saíram da zona do atraso ou da deficiência intelectual e chegaram na zona de desenvolvimento típico, que é aquela que toca a linha verde lá, com 2 anos de terapia comportamental precoce intensiva. O que é terapia intensiva? 15 a 20 horas por semana de terapia comportamental intensiva. Seja qualquer um dos modelos que tenha demonstração científica de eficácia. Agora, a linha de baixo é o modelo que a gente mais usa ainda no Brasil. Tem mudado muito nos últimos anos. Cada vez mais profissionais têm se atentado para isso. Cada vez mais pediatras, neuropediatras, psiquiatras têm recomendado somente tratamento intensivo. Mas aquele modelo que está ali embaixo é o modelo com 1 hora de fono, 1 hora de físio, 1 hora de TO, 1 hora de fono. O Jasper, Jomar, eu não sei se está nesse estudo. Eu acho que não, porque esse estudo é de 2015. O Jasper teve demonstração científica de eficácia e amplitude de intervenção mais recente. A demonstração científica de eficácia já é anterior a 2015, mas a amplitude desses estudos é mais recente também, tá bom? Então eu não sei. Outra coisa, eu acho que o Jasper não está por um motivo. Quando a gente fala Early Intensive Behavioral Intervention, a gente está falando de estudos de intervenções que utilizam
e que trabalham um espectro amplo de intervenção. Então eles vão trabalhar comunicação receptiva, expressiva, imitação, motricidade fina, motricidade grossa, cognição, independência pessoal. E o Jasper, ele foca em 4 aspectos específicos, né, que é a atenção compartilhada, regulação, atenção compartilhada, joint attention, Jasper, joint attention, regulation, regulação, atenção compartilhada, jogo, e tem um quarto que eu comi bola. Mas assim, eu fiz o introdutório avançado do Jasper. Eu acho que ele não está nesses estudos, não por falta de eficácia, porque ele é bastante eficaz, mas porque ele não entra como uma intervenção ampla, que trabalha todas as esferas do desenvolvimento, e esse estudo só inclui aquelas que são intervenções amplas. Então, aquela linha abaixo, se vocês perceberem, quase não tem modificação da curva de desenvolvimento com as crianças. Ou seja, isso quer dizer que intervenção de baixa intensidade não funciona. Não ajuda a criança a desenvolver o seu pleno potencial. Ah, mas o meu menino está melhorando. Verdade, mas se ele tivesse 15, 20 horas, melhoraria mais. Ah, mas eu estou vendo resposta já com 2 horas por semana. Imagina se fosse 15. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar 15 horas, mas tem para pagar uma? Então paga 1 hora de supervisor, aprende a fazer a intervenção. Porque 15 horas vai fazer uma diferença muito grande, 20 horas vai fazer uma diferença muito grande quando comparado com baixa intensidade.